A graça e a paz, meus queridos. Este é o canal A Voz da Bíblia Sagrada. Quero pedir a você mais uma vez que, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. O canal, tendo uma grande quantidade de inscritos, com certeza é mais importante para sustentar o canal. Você não vai pagar nada por isso e ajuda-nos muito, certo? Hoje nós vamos trazer mais uma lição de escatologia. Nós já temos 8 lições, hoje é a lição número 9. Nas 8 lições anteriores, nós estudamos todo o capítulo 1 de Apocalipse. Agora nós vamos estudar o capítulo 2. E agora começa o capítulo 2, as cartas às igrejas da Ásia Menor. 7 cartas para 7 igrejas. Como essas cartas elas abrangem uma quantidade de versículos maiores, essa primeira carta que nós vamos estudar é a carta à igreja de Éfeso. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei e dividi a carta à igreja de Éfeso, abrange 7 versículos. Então, para não trazer um texto muito grande para vocês, porque o meu propósito é estudar versículo por versículo, trazer textos pequenos e dar uma interpretação bastante correta sobre isso. Então eu peguei e dividi com bastante cautela em 2 vídeos. Esse vídeo aqui vai abranger os versículos 1 a 4 do capítulo 2, e no vídeo que eu vou gravar depois vai abranger os versículos 5, 6 e 7, que são os últimos versículos da carta de Deus, né, vamos dizer assim, aos Efésios, a Éfeso, né, a igreja de Éfeso. Bem, então vamos nós ao nosso estudo de hoje. Vamos ao texto, né? O texto diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais, ou dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e o achaste mentirosos. E tens perseverança e por amor do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Bem, o primeiro versículo desse texto não tem muito o que interpretar, porque no versículo anterior nós esclarecemos, né? As 7 estrelas que estavam na mão do Senhor eram os 7 anjos da igreja, de cada igreja, né? Os 7 anjos da igreja, as igrejas da Ásia. 7 igrejas da Ásia, os líderes, os principais líderes, né? Que anda no meio dos 7 candeeiros, também já foi esclarecido nas lições anteriores. Os candeeiros representam as próprias igrejas, certo? Aí quando ele diz: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança, aí é que nós vamos agora analisar o porquê o Senhor diz isso para aquela igreja, né? E por quê? Nós vamos analisar, vamos trazer nas próximas telas fundo político, um contexto político, cultural, econômico, religioso da época, lá daquela cidade de Éfeso, para que nós possamos entender porque o Senhor elogia e diz que conhece as obras e a perseverança, e diz assim: sei que não pode suportar os maus, lá tinha muita gente má, né? E que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são. Tu achaste mentirosos. Bem, então, Deus elogiou muito a igreja, disse que ela tinha perseverança, sofreu, não desfaleceu. Porém, um problema era ter esquecido o primeiro amor. Então, nós vamos estudar primeiro todo o contexto político, econômico, religioso, cultural da época, lá em Éfeso, para nós entendermos como foram essas perseguições aos cristãos daquela época. E depois nós vamos voltar a mostrar o que significa isso que o Senhor adverte: porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ok? Bem, vamos analisar agora o contexto político e econômico
de Éfeso. Éfeso era muito forte na política, pois tornou-se centro administrativo do governo romano. Bem, agora nós já podemos voltar ao texto. Por que a igreja sofreu tanto? Porque Roma era uma perseguidora dos cristãos. E aquela cidade tornou-se um centro administrativo do governo romano por causa da sua importância econômica. Então a cidade era um centro industrial e suas riquezas vinham do comércio. Éfeso era uma cidade rica e possuía uma economia próspera. Tinha um dos mais importantes portos da época e por terra boas estradas conectavam Éfeso às cidades mais importantes da Ásia. A exegeta, esse A, eu gosto de corrigir também os erros de português, esse A é H-A com acento. Desculpe aí ter colocado apenas um A. Está no sentido do verbo haver. Há exegetas que dizem aquela lista de produtos comerciais de Apocalipse 18, 11 a 14 foi transcrita baseada no comércio de Éfeso. O que é aquela lista? Você lendo lá nesse texto, você vai ver que era ouro, prata, pérolas, linho, fino, seda, madeira, bronze, ferro, mármore, incenso, perfume, vinho, azeite, trigo, bois, ovelhas, cavalos, etc. A religião pagã também fabricava amuletos, né? Que movimentava o comércio de Éfeso. Preste bem atenção. Ora, por que a igreja sofreu tanto? Uma pequena comunidade inserida numa cidade tão grande, tão poderosa, muito pagã, uma cidade que também lucrava no seu comércio com a venda de amuletos que eram fabricados justamente e que as pessoas acreditavam que aqueles amuletos curavam, davam sorte na guerra, etc, etc. Chega uma igreja cristã, é implantada, que não pode compactuar com nada disso. Imagine como isso realmente foi cruel para a igreja, porque a igreja não pode compactuar com essas coisas. Por isso que eu sempre me levanto contra igrejas que usam amuletos como se aquilo ali tivesse um poder especial. Existem religiões aí, igrejas, que fazem a imagem de uma determinada entidade e diz, essa é a imagem de fulano de tal, e é o santo que protege sobre esse assunto, e as pessoas vão se valer daquele suposto santo, né, quando tem as suas dificuldades naquela área. Então, tudo isso é um amuleto, vem do paganismo, certo? Eu sei que muitos não gostam quando a gente diz isso, mas a verdade tem que ser dita e cabe em todo lugar. Bem, vamos agora ao fundo religioso. Falamos sobre a política e a economia, o fundo religioso, né? Religião. Paganismo, né? Era que dominava. Éfeso era o lar da deusa Diana, Ártemis. No período apostólico, a cidade tinha 250 mil habitantes. Veja aí como era grande a cidade. Naquela época, né? Além de venerar a deusa Diana, eles eram muito supersticiosos. Fabricavam amuletos que eram famosos no mundo da época. Eles criam que aqueles amuletos curavam todo tipo de doença, davam sorte na guerra, etc, etc, etc. A reputação deles era de um povo inconstante, supersticioso e imoral. Diante deste fundo histórico, religioso, também econômico e político, que nós já falamos, percebe-se que a igreja cristã sofria muitas perseguições. Então, agora dá para você entender por que o Senhor elogiou a perseverança dos efésios, da igreja de Éfeso. Porque em meio a tanta coisa, uma pequena comunidade cristã, em meio a 250 mil habitantes, que na sua grande maioria eram pessoas idólatras, pessoas de má reputação, pessoas imorais, supersticiosas, e que a doutrina da igreja não podia compactuar com isso e, com certeza, atrapalhava o comércio, principalmente dos amuletos, certo?
Então, a religião pagã, ela se baseia nisso, né? Em ter amuletos, e as pessoas creem que aquele amuleto tem um poder mágico de alguma coisa. Não é diferente de algumas religiões que se dizem cristãs e fabricam imagens, né, de entidades e dizem, ó, isso aqui é a entidade que protege a mulher do parto, esse aqui é que protege a mulher, alguém na questão da vista, e esse aqui ajuda a achar as coisas, né? Então, tem uma porção de coisas aí, tudo isso são amuletos, e vem, não há dúvida nenhuma, vem do paganismo, infelizmente penetrou em algumas igrejas cristãs. É por isso que nós, evangélicos, combatemos isso veementemente, e por mais que alguém ache ruim, não tememos, falamos mesmo, certo? A igreja em Éfeso, de início, era dedicada e perseverante, mas abandonou o primeiro amor. A cidade estava num ponto geograficamente admirável, com um dos mais belos portos da Ásia Ocidental, nós já falamos. A cidade estava enfeitada com lindos templos, principalmente templos pagãos, né? Dentre eles o de Diana, o Artemis, a deusa da fertilidade. Havia um grande teatro para 30 mil pessoas, observe você aí o tamanho da cidade. A cidade era muito rica e poderosa. Éfeso, em grego clássico, é Éfeso. Éfeso, em grego clássico, é Éfeso, certo? Em latim é Éfesos e em turco Éfes. Foi uma cidade grega antiga, na costa da Jônia, 3 quilômetros a sudeste de Selçuk, província de Esmirna, na Turquia. Foi construída no século X a.C., no total ou seja, no local onde era a capital anterior de Arzawa, por colonos gregos jônicos. Esse é o fundo histórico de toda a cidade. Ela, na verdade, é uma cidade, principalmente naquela época, né, em que foram direcionadas essas cartas à Ásia Menor, era uma cidade muito pagã, cheia de templos muito suntuosos. Com certeza, a comunidade cristã não tinha um templo assim tão bonito, né, naquela época, e tudo isso eram dificuldades que os irmãos lá de Éfeso tiveram que enfrentar. Por isso o Senhor os achou muito perseverantes. Aí nós agora estamos vendo o que significa aquele texto. O Senhor os achou muito perseverantes, pessoas fiéis que se manteram firmes e não aceitaram nem a idolatria, nem também as pessoas más que se diziam ser cristãs e não eram, certo? Então vamos em frente. Cristianismo em Éfeso. Bem, quem foi o fundador da igreja cristã em Éfeso? Nós, quando lemos a Bíblia, entendemos que foi o apóstolo Paulo. Foi ele que levou o evangelho de Cristo para Éfeso, causando uma série de problemas, inclusive, para aqueles que lucravam com o paganismo da cidade. Então, como já falei, eles vendiam amuletos, eram procurados por pessoas do mundo todo. Chega uma igreja, fundada por Paulo, trazendo uma doutrina totalmente diferente, que combatia exatamente essa idolatria. Você imagine que sofrimento essa igreja passou. Então, daí vemos como a igreja sofreu com a perseguição em todos os sentidos, né? Paulo viveu 3 anos em Éfeso. A igreja de Éfeso, no primeiro momento, ou seja, ao primeiro momento, se apresenta como uma igreja exemplar, fiel à missão, fiel à doutrina, sem esmorecer na obra do Senhor. Era, de fato, o que se poderia esperar de uma igreja que tinha sido grandemente abençoada através das atividades de grandes líderes como Paulo, Apolo, Priscila, Áquila, Timóteo, João e Maria, a mãe de Jesus, que também viveu um certo tempo na cidade. Porém, como já falamos, a perseguição era tão horrível, que quando esses homens de Deus que prepararam tão bem essa igreja passaram e outros assumiram, então João agora era um homem preso, né?
esse João que está falando aqui do Apocalipse estava preso na ilha de Patmos. Agora, exatamente naquele momento que João está escrevendo essa carta, mandado pelo Senhor, Éfeso estava esfriando no amor, estava com frieza. O que é isso? O que é essa frieza? Esqueceu o primeiro amor. Quando o cristão é bem orientado e ele procura obedecer à risca a palavra de Deus, ele se torna super fervoroso. Isso é o que significa o primeiro amor. Não adianta inventar outras coisinhas por aí, que é isso mesmo, certo? Então, esse cristão, nós dizemos que ele está no primeiro amor, fervoroso, constante, uma pessoa que quer evangelizar, uma pessoa que se dedica a orar, uma pessoa que não aceita idolatria, não aceita coisas que vêm do mundo aí para dentro da igreja, uma pessoa que busca seguir a doutrina dos apóstolos, busca seguir a palavra de Deus. Isso significa o primeiro amor, certo? Então, aí nós, através de todos esses textos, já explicamos para você o que significam aqueles 4 primeiros versículos do capítulo 2, falando sobre a carta à igreja de Éfeso, certo? Você já sabe por que a igreja sofreu tanto, porque nós falamos aí, em todo esse contexto, já sabe o que significa o primeiro amor. Então, nós, na próxima lição, vamos estudar mais 3 versículos para concluirmos a interpretação sobre essa carta à igreja de Éfeso. Eu quero dizer para os irmãos que estão nos assistindo hoje, não deixe o seu primeiro amor, certo? Ainda que na sua igreja já esteja o mundanismo querendo entrar dentro da igreja, não aceite isso. Permaneça firme e não esqueça o seu primeiro amor. Seja atuante, pessoa de oração, pessoa que se dedica a evangelizar, a dizimar e ofertar, certo? Porque não tem jeito, a igreja não vive sem ter finanças. Então, isso significa primeiro amor. Pessoa que está fervorosa, que não mede sacrifícios para ajudar a igreja crescer, se expandir, o reino de Deus ser expandido na face da terra. Isto é o primeiro amor. Que Deus abençoe, e nós estamos terminando aqui essa lição, a número 9. Na lição número 10, nós traremos mais os 3 versículos que faltam a respeito da carta a Éfeso.